Meditação. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. Somos gratos a Ti, ó Pai, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Pedimos a direção do Teu Santo Espírito nessa noite para que possamos, ó Pai, aprender de Tua palavra e colocar em prática em nossas vidas, para que a cada dia possamos ser crentes melhores, que honre e glorifique o Teu santo nome. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, hoje nós vamos fazer a meditação em 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2. Nós não vamos ler toda a história, certo? Vamos ler a partir do versículo 18. Primeiro Samuel 2 e 18. Diz assim a palavra de Deus. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe a trazia quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava a Elcana e a sua mulher e dizia, Elcana era o marido de Ana, mãe de Samuel. O Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para a sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Para quem não conhece a história, né? Ana era estéril, não conseguia ter filhos. Ela orou intensivamente ao Senhor e o Senhor concedeu a graça dela dar à luz a Samuel. E Ana tinha feito um voto, né? E aquele filho seria do Senhor. Então ele foi lá e entregou para Eli cuidar de Samuel. E aí Deus teve misericórdia de Ana e concedeu aí mais 5 filhos, né? 3 homens e 2 mulheres. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Os filhos de Eli eram maus perante os olhos do Senhor, né? Faziam coisas erradas. E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Você tem uma ideia, o pecado dos filhos de Eli estava tão terrível que Deus queria punir eles por conta desse pecado. Já tinha chegado, vamos dizer assim, no topo, né? Do pecado. E aí Deus queria trazer essa punição para dar também um exemplo para o restante da nação que não se devia proceder daquela forma diante do Senhor. E aqui nós observamos, irmãos, o quanto temos que ter cuidado na nossa vida espiritual. Porque Eli, um homem que servia a Deus, mas os filhos não serviram. Foram rebeldes contra o Senhor. Então precisamos servir ao Senhor e também encaminhar os nossos filhos nos caminhos de Deus. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Veio o homem de Deus a Eli e lhe disse, assim diz o Senhor, não me manifestarei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada?
E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Então Eli estava fazendo assim um tanto de vista grossa, podemos dizer assim, como nós conhecemos, né? Não estava punindo severamente os filhos para que eles pudessem abandonar os pecados. E aí é onde vem às vezes o erro dos pais, né? De não disciplinar os seus filhos. Não estou aqui dizendo açoitar, no sentido de bater como se fosse um animal, né? Porque às vezes tem pais que vão disciplinar os filhos e pensam que os filhos são animais. E não é bem assim, mas deve ser aplicada uma disciplina à altura da desobediência para que os filhos possam entender e se quebrantarem e se arrependerem do erro que estão cometendo, né? E não desobedecer mais aos pais. Se deixar sem disciplina, aí vai acontecer isso. Uma hora a disciplina de Deus vai chegar. Então os pais precisam agir da maneira que Deus quer para que seus filhos sejam abençoados. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Que Deus abençoe a sua santa palavra. Vamos ler só até aqui, porque o nosso foco é no versículo 30, né? Eu li aí a partir do 18 para a gente entender um pouco do contexto da história e entender que Deus disse para um sacerdote dele, né, Eli, que ia trazer um juízo. E observe que Deus ele nos dá recompensas de acordo com o nosso procedimento. Ele diz que aos que honram a Ele, Ele vai honrar. Mas os que desprezam o Senhor serão desmerecidos. Então nós precisamos entender isso para a nossa vida, que nós precisamos honrar a Deus para que nós possamos ser honrados por Ele. E precisamos ensinar isso também para os nossos filhos. Porque os nossos filhos, eles não nascem sabendo das coisas. Nem nós nascemos sabendo. Alguém precisou nos ensinar um dia. E os nossos filhos não são diferentes. Precisamos ensiná-los a andar nos caminhos de Deus, a honrar ao Senhor. Precisamos ensiná-los que existe um ser todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que esse mesmo ser é o Salvador do mundo. E eles precisam temer a esse Deus. Temer não é ter medo, é respeitar a Deus. Então eles precisam conhecer a Bíblia para que possam cumprir os mandamentos, obedecer os mandamentos do Senhor. Isso é respeitar a Deus. É você conhecer as Escrituras e saber, opa, isso aqui é um mandamento de Deus, eu não posso quebrar esse mandamento. Por quê? Porque eu preciso respeitar a Deus, obedecendo a sua palavra. Quem ensina isso aos filhos deve ser os pais. Não é esperar que a igreja ensine, não é esperar que a escola ensine. Quem tem que ensinar são os pais. Os pais ensinam os filhos a andar nos caminhos do Senhor. Ensine seus filhos a honrar a Deus e Deus vai honrar os seus filhos. E a você também. Isso é o que ele falou lá para Eli, né? Porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. E isso se aplica à nossa vida hoje também. Isso aqui não foi, podemos dizer assim, isso foi dito numa situação específica que estava acontecendo lá, a desobediência dos filhos de Eli, mas nós entendemos que essa verdade se aplica a nós hoje também como igreja. Precisamos honrar a Deus para que Deus nos honre também. Agora foi que eu vi a Vitória, né? Estava aqui atrás da dona Cida, né? Eu não vi na hora. Seja bem-vinda também, Vitória. Então, irmãos, nós precisamos ficar atentos a esse mandamento de Deus, certo? Podemos dizer assim que é um mandamento de ação e reação que Ele está nos dando aqui, né? Se nós agirmos honrando a Ele, a reação será honra também da parte dele para conosco. Então precisamos compreender essas coisas. E uma das muitas formas em que podemos honrar o Senhor é permanecer firmes aos princípios divinos e nos recusar a abrir mão de nossos valores. É uma forma de honrar a Deus. Irmão, não entendi muito bem. Vou tentar explicar para ficar mais claro. Muitos de nós, não sei se todos, mas muitos de nós aprendemos muitos princípios enquanto crianças.
dos nossos pais, dos nossos avós. Não foi assim? Muitas coisas aprendemos dele, costumes religiosos, superstições, também aprendemos dos nossos pais, dos nossos avós e dos nossos antepassados, nossos familiares. E esses costumes, alguns deles, não condizem com a palavra de Deus, não estão de acordo com a Bíblia. E uma das formas de honrar a Deus é eu abrir mão dessas coisas que eu aprendi, desses princípios que não estão de acordo com a Bíblia. É o que o autor aqui está querendo nos dizer, né? Essa é uma das formas de honrarmos a Deus. Não é porque eu disse, eu aprendi do meu pai, da minha avó, do meu avô e pronto. E isso eu não abro mão. Cuidado quando nós pensamos dessa forma. Por quê? Não estou dizendo que você jogue fora tudo que aprendeu dos seus antepassados. Eu estou dizendo que você tem que parear com a Bíblia. Você tem que alinhar. Ter o conhecimento bíblico e aqueles princípios que você aprendeu dos seus antepassados, e aí você vai parear. Estão batendo? Está de acordo? Realmente o princípio que eu aprendi dos meus antepassados aqui, esse princípio, Deus aprova? Se Deus aprova, beleza, eu continuo cumprindo e seguindo esse princípio. Mas se Deus não aprova, eu vou continuar seguindo esse princípio? E eu tenho que escolher. Não vou continuar seguindo, por quê? Porque eu tenho que honrar mais a Deus do que aos homens, do que aos seres humanos, mesmo que sejam nossos antepassados, nossos familiares. Mas eu tenho que honrar mais a Deus do que a minha própria família biológica. Essa é uma forma de honrar a Deus. Às vezes, algumas pessoas podem achar que é exagero. Pensar, não, mas espera aí, eu tenho que desprezar os meus pais? Não. A Bíblia não diz para você desprezar os pais. Pelo contrário, diz, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Temos que honrar os pais, mas não vamos desonrar a Deus. Então temos que honrar os pais até que essa honra não desonre a Deus. Porque se eu desprezar a Deus, eu serei desmerecido. Deus vai me desmerecer. Serei também desprezado, podemos dizer assim. Então, precisamos ter esse entendimento. Aprendemos princípios dos nossos pais, alguns princípios, superstições, que a Bíblia não manda nós fazermos, e não vamos fazer só porque alguém disse um dia para nós fazer, certo? Por exemplo, vou dar um exemplo mais prático, já rodeei muito, tem que ter a teoria, mas vamos para a prática. Eu aprendi quando criança que passar por baixo de escada, não podia, passar por baixo de escada, fazia mal. Já ouviram isso, não? Pai, faz mal passar por baixo de escada. E eu, quando era criança, obedecia a esse princípio, porque eu pensava que realmente fazia mal. Isso eu pensando que fazia mal na esfera espiritual, como se eu estivesse ofendendo a Deus, ou que algo de mal ia acontecer comigo, Deus ia me punir por eu fazer aquilo. Que era o que eu entendia quando criança. Faz mal, então Deus vai me dar um castigo se eu passar por baixo da escada. E aí cresci acreditando nisso. Quando comecei a estudar a Bíblia, eu vi que a Bíblia não fala nada a respeito disso. Que faz mal passar por baixo de escada. Aí depois foi que eu entendi, Eu, com esse ar que às vezes eu tenho de brincar, eu disse, agora eu entendi por que faz mal. Porque se eu estiver passando debaixo da escada e a escada escorregar, tome na cabeça. Aí vai me fazer mal, Mas será que era esse ensinamento que nossos antepassados queriam passar? Por que não diziam, então, pai, não passa debaixo da escada não, porque se ela cair vai lhe machucar. Só dizer, faz mal, Como você, por exemplo, deixar uma chinela emborcada faz mal. Eu aprendi isso também. Andar descalço faz mal. E aí, será que faz mal mesmo? Porque a própria ciência comprova que se eu andar descalço na terra, a minha imunidade aumenta. A própria ciência comprova isso. Uma vez uma irmã estava com problema de imunidade baixa, E o remédio que o médico passou, disse, rapaz, arruma um terreno para ela andar descalço. No terreno, descalço. Porque nós viemos da terra. Então precisamos ter contato com a terra para que possamos ter uma imunidade melhor. E aí andar descalço faz mal, Será que faz? Então, alguns princípios que nós aprendemos, nossos antepassados, até a própria ciência reprova. Que aquilo realmente não faz mal. Algumas coisas, não estou dizendo tudo, Então nós precisamos aprender a ponderar, a observar o que nós aprendemos. Muitos princípios que nossos antepassados nos ensinaram são muito bons, nos preservam de muitos problemas,
né? Até de problema de saúde ou de problema de convivência, nos ajudam muito. Mas nós temos que saber ir aprendendo coisas novas e ver se isso não vai ofender a Deus. Será que esse princípio que eu aprendi não ofende a Deus? Será que não vai fazer mal para mim mesmo hoje? Então eu preciso aprender, estar disposto a aprender sempre. Eu não posso travar a minha mente. Dizer, aprendi assim, pronto. Cuidado, porque nem sempre o que nós aprendemos é bom. E aí, será que não existe algo melhor? Precisamos aprender a cada dia. Então, com relação a honrar a Deus, muito mais. Temos que estudar a Bíblia, aprender da Bíblia, para aprender mais a honrar ao Senhor a cada dia. Durante a sua juventude, Adam Clarke trabalhou para um vendedor de seda. Certo dia, o seu chefe lhe mostrou como esticar a seda na hora de medi-la para um cliente. Então, deixa eu tentar explicar, né? Um homem de Deus, Adam Clarke, foi trabalhar para uma pessoa lá vendendo seda. E aí o cara ensinou a ele a malandragem, né? Quando tu for medir a seda, tu dá uma esticada, que é para poder o metro, não dá 1 metro, né? Dá menos. E aí nós vamos ganhar mais dinheiro desse jeito. Ou seja, enrolando as pessoas, né? Enganando. E Adam disse, Senhor, sua seda pode esticar, mas a minha consciência não. Certo? Era um homem de Deus que ele decidiu na mente dele honrar ao Senhor. O cabo ensinou ele a malandragem do negócio para poder enrolar as pessoas. Ele disse, eu não faço isso. Ele preferiu honrar a Deus. Anos depois, Deus honrou aquele empregado honesto, capacitando para escrever o comentário bíblico que leva seu nome. Então, existe um comentário bíblico criado por Adam Clarke. Certo? Então, você observa que quando nós honramos a Deus, Ele nos honra. Isso é uma história verídica. E aí nós observamos que a palavra de Deus, como eu falei, não é que foi algo só específico para aquele tempo lá de Eli. Também se aplica aos nossos dias hoje. Essa verdade. Aos que me honram, honrarei. Tem uma outra história aqui que ele conta também de Eric Liddell, que ele estava inscrito para participar da corrida de 100 metros nos Jogos Olímpicos. Porém, quando descobriu que esta prova estava marcada para um domingo, disse a seu treinador que ele não correria. Ele sentia que, ao desonrar o dia do Senhor, que era o domingo, estaria desonrando o próprio Senhor. Houve uma grande onda de críticas. Ele foi acusado de ser um desmancha-prazeres, de decepcionar seu país, de ser um fanático religioso enlouquecido, mas ele não voltou atrás em sua decisão. Então ele era um corredor, né, de Olimpíada, e ele era especialista em corrida de 100 metros. E como a corrida era no dia de domingo, ele disse, eu não vou correr, eu vou para a igreja, né? Eu vou honrar ao Senhor, porque é o dia do Senhor e eu não vou perder a programação do Senhor, deixar de ir ao culto e adorar a Deus para correr. E aí foi muito criticado por conta disso. E nós observamos, irmãos, que às vezes nós faltamos o culto por qualquer coisa, né? A gente pensa assim, não, é só mais um domingo, não faz mal não. Às vezes você falta um culto, você perde muito. Aquela mensagem que foi dita naquele dia, provavelmente você não vai ouvir nunca mais. Porque dificilmente um pregador ele prega no mesmo texto 2 vezes para a mensagem ser a mesma. Dificilmente. A não ser que ele tenha um esboço escrito e faça só ler o que está escrito. Mas se ele prega fazendo tópicos daquele texto, dificilmente ele vai pregar a mesma coisa. Porque o Espírito Santo, ele sabe o que é que a igreja precisa em cada dia. E às vezes você prepara um estudo, eu já tive experiência com isso, estou dizendo que eu já passei por isso. Pregar no mesmo texto, com as mesmas referências bíblicas de aplicações, e a mensagem sair diferente. Não que a interpretação bíblica mudou, mas as aplicações bíblicas. Porque nós lemos o texto, nós podemos interpretá-lo de forma literal, dependendo de como é, se essa literalidade não se contradiz, senão nós vamos para uma forma alegórica, que depende do texto, certo? Isso é uma questão mais teológica. E nós pegamos aquele texto e fazemos aplicações para a nossa vida.
E às vezes o Espírito Santo nos dirige num dia para fazer aplicações diferentes daquela que já fizemos uma vez. E aí é a obra do Espírito Santo, não é nossa. Certo? Então, quando você perde uma programação da igreja, você está perdendo muito. E eu costumo comparar que o prejuízo é tão grande que você não sabe calcular. Porque quando você perde um celular, por exemplo, você sabe calcular o prejuízo, porque você sabe quanto pagou, né? Mas você sabe calcular o prejuízo da sua vida espiritual por ter perdido um culto? Quanto você vai perder? Você sabe calcular? Não. Por que você não sabe? Porque o prejuízo é tão grande que você não consegue calcular. Ele é incalculável. Nós não imaginamos o quanto, às vezes, uma mensagem da palavra de Deus pode, às vezes, salvar a nossa vida. Salvar, tanto no sentido de salvação, para quem não é salvo, como nos salvar da morte física. Às vezes, por um conselho que foi dado na hora da mensagem, um texto que foi lido, aquilo que você não sabia, às vezes um texto que você já leu várias vezes, mas não tinha entendimento, naquele dia, você poderia ter entendido. E pode transformar a sua vida. Eu digo isso porque algumas atitudes minhas já chegaram a mudar por causa de um versículo. Por causa de um conselho que eu ouvi numa mensagem. E a minha vida foi mudada naquele quesito. Que eu estava precisando mudar, às vezes orando a Deus há algum tempo para mudar aquilo na minha vida, aquela atitude, aqueles pensamentos. E uma mensagem, Deus tocou na minha vida naquela mensagem e me deu a resposta da oração que eu estava pedindo há dias. Então nós não sabemos calcular o prejuízo espiritual que temos em faltar um culto. E esse homem, Eric Liddell, ele entendia isso. Por isso que ele disse, eu não vou faltar as programações da igreja para correr. Não vou. E aí quando percebeu que a prova de 220 metros, que não era a especialidade dele, estava marcada para um dia da semana, aí ele pediu ao seu treinador permissão para correr. Mesmo que não fosse a sua distância, porque ele não estava acostumado a treinar nos 220 metros, ele treinava nos 100 metros, mas como não era no dia de domingo, ele disse, não, essa daí eu vou arriscar, né? Não é minha especialidade não, mas eu vou arriscar. Ele venceu a primeira prova, a segunda e as semifinais. No dia da final, quando se dirigia à linha de partida, alguém colocou um pequeno pedaço de papel em suas mãos. Ele olhou para o papel e viu as palavras: aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Uma pessoa entregou um papelzinho com esse versículo escrito, com essa partezinha final do versículo. Naquele dia, ele não apenas ganhou a prova, mas estabeleceu um novo recorde mundial. Você tem uma ideia? Não era a especialidade dele, correu 220 metros. Mas como ele honrou ao Senhor, o Senhor honrou ele. Ele ganhou as provas, foi o vencedor e ainda bateu um recorde. Então, irmãos, nós às vezes desonramos a Deus por falta de fé. E é isso que nós precisamos desenvolver na nossa vida. Fé, o que é fé? Vocês lembram? Como diz Hebreus capítulo 11, a fé é a certeza de coisas que se não veem. É a convicção de fatos que se esperam. Isso é fé. É como se fosse você acreditar que o invisível vai se tornar visível. Que algo certamente vai acontecer sem você nunca ter visto. Isso é fé. Então, como Deus diz, aos que me honrarei, decida honrar a Deus. Pela fé. Ah, mas o que vai acontecer comigo? Não se preocupe. Você tem que agir pela fé. Creia em Deus, honre o nome do Senhor e Ele vai lhe honrar. Como e quando, nós não sabemos. Mas Ele sabe. Porque foi Ele que fez uma promessa. Isso aqui é uma promessa, irmão. Aos que me honram, honrarei. Ele está prometendo que vai lhe honrar se você honrar Ele. É uma promessa que Ele está fazendo. Então você pode se agarrar a essa promessa. Eu vou honrar a Deus porque Ele disse que vai me honrar também. E eu não vou desonrar o Senhor. Decida e pronto. E deixe Deus trabalhar na sua vida. Não com aquele espírito ganancioso, né? Dizer, não, eu vou esperar, já honrei a Deus hoje, então eu vou esperar essa recompensa. Você não sabe como é que ela vai vir. E você não sabe por
qual é a recompensa daquela vez que você honrar ele, porque você pode honrar ele todo dia. E qual vai ser a recompensa? Você, não, essa recompensa aqui foi daquele domingo, do dia 20, que eu honrei a Deus. Então, essa recompensa é referente àquele dia. Está faltando a do dia 21, né? Você não vai saber qual é. Então, você precisa decidir honrar a Deus. E espere Ele fazer a obra na sua vida. Que Ele vai fazer. Ele é fiel e Ele não falha. Nós precisamos crer nele. O Senhor lhe deu a grande honra de servir como um de seus embaixadores no Oriente. Então, esse homem, além de ter passado por essa experiência, né, de vencer essas provas da Olimpíada, ele também recebeu o privilégio de servir lá no Oriente. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi capturado pelos japoneses e morreu em um campo de concentração, ganhando a coroa de Marte. Então, ele ficou marcado na história, né, por ser um mártir, por ter sido um homem que sofreu pela causa de Cristo. E aí, imagine onde é que ele está hoje. Aonde é que ele está hoje? No céu. Quer um lugar melhor do que esse? Quer uma honra maior do que essa? Não existe, irmãos. Nós temos que pensar, ter uma mente mais amadurecida. Que essa honra que Deus vai nos dar, não necessariamente tem que ser nesse mundo também, não. Certo? Que os sofrimentos que nós passamos nessa vida, pensar, como é que pode? Eu honrei a Deus naquele dia. Eu deixei de ir para o aniversário para ir para o culto. E Deus está permitindo isso acontecer comigo? Cadê a promessa desse versículo, né? Cadê que Ele está me honrando? Irmãos, nunca faça isso, porque você não sabe a recompensa que Deus vai te dar como é. Às vezes, aquela enfermidade é a maneira de você honrar mais a Deus e Deus aperfeiçoar ainda mais a recompensa. E não necessariamente tem que ser nesse mundo. Essa honra pode ser lá nos céus também. Na questão das coroas, dos galardões. Então nós precisamos ter uma mente mais amadurecida. Não ficar limitados a enxergar as coisas só aqui materiais, só desse mundo. Mas enxergarmos que essas recompensas podem ser lá também. E Ele é quem sabe. O tempo, a época, o que é que vai ser, não somos nós que sabemos e nem podemos exigir dele. Nós já temos motivo suficiente para honrar o nome de Deus, que foi por termos recebido a salvação. Então, o que Ele quiser dar a mais é lucro, é saldo, certo? Adam Clarke e Eric Liddell seguiram a ilustre fila de homens como José do Egito, né, que honrou a Deus com o seu caráter aprovado e foi honrado por Deus, se tornando o salvador do seu povo, em uma época de escassez. Eu acho que todos lembram da história de José do Egito. Honrou a Deus e Deus honrou a ele, tornando ele governador do Egito e assim podendo salvar a sua própria família da fome, né? Homens como Moisés, cuja lealdade ao seu Deus foi honrada, liderando o povo de Israel para longe da escravidão do Egito. Homens como Daniel, cuja recusa a abrir mão de seus princípios, lhe trouxe um lugar de distinção no reino persa. Então, Daniel passou a ser um homem muito respeitado na época lá dele, por ele honrar a Deus, porque Deus abençoava o que ele fazia. E Deus abençoava por quê? Porque ele era um homem que honrava o Senhor. E era uma recompensa que Deus deu a Daniel ainda em vida. E aquilo que Daniel fazia, os conselhos que Daniel dava, eram conselhos muito sábios. E as pessoas que seguiam os conselhos de Daniel eram abençoados. Por quê? Porque Deus dava aquela sabedoria a Daniel. E, acima de todos, o próprio Senhor Jesus Cristo, que honrou o seu Pai Celestial como ninguém mais, e a quem foi dado o nome que está acima de todo o nome. Ao Senhor Jesus foi dado esse nome glorioso que está acima de todo o nome. O nome que, quando você crer nesse nome do Senhor Jesus Cristo, você alcança a vida eterna, a salvação da sua alma. E por que o Senhor Jesus Cristo pôde ter essa honra todinha hoje, né? Podemos dizer assim. Por que Ele tem esse nome tão honrado, a tal ponto de, se você disser hoje, eu creio no Senhor Jesus Cristo, você vai para o céu. Você sai da condenação eterna e é transportado para o reino de luz, para a salvação da sua alma. Porque Ele honrou a Deus. Por isso que o nome do Senhor Jesus Cristo hoje é tão importante. E você, e eu, e nós, será que nós queremos também ser importantes no reino de Deus?
Não estou falando ser importante nesse mundo, não, mas ser importantes no reino de Deus. Para que nós possamos alcançar essa importância, essa honra, nós precisamos honrar a Deus no nosso dia a dia. Não só na questão de vir ao culto no domingo, porque às vezes hoje você pode ter se despertado. Opa, então não vou faltar mais nenhum para a programação da igreja. Porque eu não posso perder as programações da igreja, porque eu estarei honrando a Deus com isso. Graças a Deus que você entendeu isso essa noite. Mas não é só isso. Porque quando nós saímos da igreja, é onde nós provamos se realmente somos crentes ou não. Vir à igreja, ser crente aqui na igreja é muito fácil. Você vem, senta, escuta e tchau. Vai embora, né? E lá fora? Na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. E no sábado também tem programação, né? No sábado e no domingo é muito fácil ser crente na igreja, né? Se vestir como crente, andar com Bíblia de crente. Ah, a minha Bíblia é de crente, só tem 66 livros, né? Então, eu ando até com a Bíblia de crente. Mas será que você realmente é crente? Será que a sua vida mostra que você é crente? Quando eu digo você, eu estou me incluindo, viu, irmãos? Né? Deixando eu de fora, não. Nós, né? O nosso comportamento lá fora, será que mostra que realmente somos crentes? E é nisso que temos que refletir. Porque o nosso dia a dia lá fora é quem vai provar realmente, né? Os nossos frutos. Se os nossos frutos estão sendo de pessoas que realmente são transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Se realmente somos pessoas que estão honrando a Deus e que, será que nós merecemos essa honra também, né? De Deus nos honrar um dia? Vamos refletir a cada dia, irmãos, todos os dias. Isso era um versículo muito bom para a gente escrever até na parede, assim, né? Nos lugares principais da nossa casa. Para a gente lembrar todo dia, aos que me honram, honrarei. Você pode colocar só essa parte. Aos que me honram, honrarei. Você lembrar, temos que honrar o Senhor. Nós precisamos disso. Nós é que precisamos. Não é Deus que está carente de honra, não. Somos nós que precisamos honrar a Deus. Nós carecemos disso. Para que nós possamos ficar em paz com Ele. E estar tranquilos e satisfeitos de estarmos vivendo realmente uma vida que agrada a Ele. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor sobre nós. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. E te agradecemos, Senhor Deus, pela Tua palavra que nos ensina que precisamos cada dia mais melhorar na nossa vida espiritual. Precisamos honrar o Senhor no dia a dia para que possamos trazer honras e glórias ao Teu santo nome, Pai. Que o Senhor possa ser exaltado a cada dia em nós. Pedimos as bênçãos do Senhor pela noite, um bom descanso e a proteção do Senhor. Pedimos as bênçãos do Senhor, Pai, pela semana, a vitória sobre o mal e sobre o pecado. E oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos, irmãos, e que Deus nos abençoe.